Então, começando a gravar, vou começar a apresentar os meus slides. Vou pedir para vocês também, meninas, qualquer falha na apresentação dos slides, vocês me avisem também, tá ok? Porque hoje pela manhã eu percebi que eu estava falando sobre um slide e as meninas não estavam visualizando ele ainda. Então, se eu falar qualquer coisa que vocês não estejam visualizando na tela, não esteja sendo apresentado a vocês, vocês, por favor, podem falar, tá? Podem interromper, interrompam na hora, tá ok? Que eu acerto a apresentação. Vocês estão visualizando a apresentação da minha aula? Sim. Então, tá. Tem alguém entrando lá, gente? Acho que tem. Deixa eu ir lá ver, só um instantinho. Deixa eu ir lá ver, parece que eu escutei um barulhinho. Não, não tem, mas vamos voltar lá à apresentação. Então, qualquer coisa, vocês podem me interromper, tá ok? Para falar sobre qualquer falha que ocorra. Esta é a nossa primeira semana de aula após a realização das provas, ok? E nós temos sempre como objetivo, essa aula após a semana de provas, apresentar um retorno para vocês. Ou seja, mostrar as questões que estavam presentes na prova e na atividade avaliativa para podermos discutir. Muitas vezes a questão estava incompleta ou incorreta, e os alunos, às vezes, ficam ansiosos querendo relatar isso para o professor, e agora é o momento de nós conversarmos, ou às vezes até mesmo o aluno tem dúvida, né? Por que não foi como ele respondeu? Por que ele não está correto? E surgem várias dúvidas, e é muito positivo nós estarmos dando esse retorno para vocês, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer colocação, vocês também podem interromper a qualquer momento para que a gente possa fazer essa discussão. Então, eu vou estar apresentando questão por questão e a discussão da sua resposta, tá certo? Vou mostrar também a média da nota na prova dos alunos em geral, para vocês poderem verificar como vocês se situaram dentro dessa média. Não sei se o AVA apresenta para vocês a média das notas. Apresenta, meninas? Vocês já estão com a nota lá do AVA? Está sendo apresentada para vocês ou não? Sim, professora. Sim, professora. Tá, ok. Vocês têm a média dos colegas também? Não. Ou não? Cada um consegue ver a sua nota. Então eu não vou mostrar a nota do colega, mas vou mostrar a média da turma, tá ok? Em relação à nota do bimestre, eu estou terminando de totalizar as notas, porque eu estou olhando semana a semana, todas as atividades, eu já corrigi a maioria delas, faltam poucas atividades para serem corrigidas, das semanas das atividades de frequência, e também estou verificando aula a aula, porque aqueles alunos que estiverem presentes nas lives, todas as lives, eles vão ter adicional aí o meio ponto que eu prometi no início do semestre, como incentivo para que vocês possam participar aqui da live, da aula ao vivo. Tá ok? Então, eu pretendo colocar a nota de vocês, a média do bimestre, até no máximo na segunda-feira. Então, eu não vou publicar a formação da nota, porque tem muitos alunos que não gostam que os colegas visualizem sua nota. Mas cada um de vocês, se tiverem dúvidas na composição, pode me mandar uma mensagem em particular, que eu encaminho a composição da nota.
até porque nós podemos errar. Às vezes o aluno veio a todas as lives e eu não observei uma ou outra, coloquei a nota errada. É muito bom que vocês saibam, se tiverem dúvidas, né, dessa composição, até para que a gente possa acertar essa nota a tempo. Fiquem tranquilos que qualquer erro que caso ocorra na nota de vocês, será realizado o acerto, tá ok? Então, vamos começar aqui. A primeira questão presente na prova de vocês foi uma questão sobre os métodos de extração dos ativos das plantas, ok? Lembra que nós vimos os métodos de extração? E ele diz nessa questão sobre a elaboração, né, de um produto de origem vegetal para a obtenção do extrato, tá ok? Então, é necessário escolher o solvente adequado e também o tipo de processo para fazer a extração. E ele cita aqui vários métodos extrativos, e ele pede que assinale a alternativa relativa à percolação, né? Então, em que consiste a percolação? Percolação. Só adiantando para vocês que nós temos aqueles métodos a frio, métodos a quente, métodos estáticos e dinâmicos, certo? E sistema fechado, sistema aberto também, ok? Então, nós vimos que a percolação, o que é a percolação? É um método dinâmico, né? Então, ao contrário da maceração, a maceração é um método estático, certo? O que é estático? Parado ali, onde eu pego o solvente e a planta, coloco em contato e deixo ali por um determinado tempo, homogeneizando ocasionalmente. Então, ok? Ao contrário, a percolação, que se faz? Eu passo o solvente, que é o líquido extrator, através da planta. Essa passagem ela é contínua até extrair todos os componentes da planta, né? Isso se dá através do gotejamento do material, e dessa maneira nós vamos extraindo soluções mais concentradas, tá ok? Então, vamos observar entre as alternativas aquela que descreve corretamente esse processo. Então, em A, ele coloca condicionar a espécie vegetal em um recipiente apropriado, no qual é realizada a digestão do material vegetal, pela utilização de solventes orgânicos, sob agitação e forte aquecimento. Não, né? Esse método não é a descrição da percolação. E a B, manter em contato a espécie vegetal e o solvente, normalmente a água, sob aquecimento por um certo período de tempo. Então, também não, certo? Então, esse método da percolação é um método a frio. E aqui ele diz, condicionar a espécie vegetal moída em um recipiente de vidro. Normalmente, esse vegetal moído, ele foi seco, certo? Acho que tem alguém chegando, né? Pedindo para entrar. Deixa eu dar uma olhadinha lá. Aqui, só um instantinho, tem sim. A Samanta. Ok, seja bem-vinda, Samanta. Vamos lá continuar. Então, só um instantinho que eu já vou voltar aqui e retornar. Se nós observarmos aqui, ó, a resposta, então, é essa letra C, onde ele diz que vai acondicionar a espécie vegetal moída em um recipiente, ok? E o que acontece? O líquido extrator vai passar através dessa substância, certo? Então, isso que vai caracterizar a percolação. A letra dele fala lançar água à temperatura ambiente sobre a espécie vegetal, deixando em repouso por um período de tempo.
Não, porque a percolação é um método dinâmico contínuo, né? Não tem, então, essa parada. E colocar a espécie vegetal e o solvente em contato à temperatura ambiente. Não, isso seria a maceração, certo? Então, a resposta correta é a letra C. Quase todos acertaram, com exceção de um aluno que errou essa questão. Tá ok? Sempre que vocês estão tendo a oportunidade de realizar essa prova com consulta. Então, sempre que pegarem uma questão, vão lá na página da matéria e busquem o conceito lá da questão da percolação. Professora, Oi? desculpa atrapalhar, mas a Samantha não conseguiu entrar. Não, eu vou retornar lá então. Isso. Vocês viram que eu fui lá, né? Fui lá para buscar Pois ela. é. Aqui até dei boas-vindas para ela. Engraçado. Pede para ela pedir para entrar novamente, porque ela não Tá bom, está só um minuto. aparecendo aqui na minha página. Pede para ela. Tá falando, Alexia, com ela? O Maria Vitória, né? Tô falando aqui. Essa voz forte aí da Maria Vitória. Isso. É mais fácil de diferenciar, né? Sim, a voz bem forte. Bonita. Ela entrou agora, né? Agora deu certo. Ah, tá bom. Obrigada. Então, vamos lá. Obrigada. Então, dando sequência, aqui, né, nessa questão, só um aluno errou essa questão. Então, sempre busquem a teoria para vocês verem. Estou na segunda questão, tá, gente? Se porventura a apresentação não estiver na segunda questão, vocês me avisem para acertar. Então, nós temos a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o órgão, né, que responsável pela segurança e eficácia de produtos cosméticos que são distribuídos no Brasil, e através da RDC 211, de 14 de julho de 2005, ela dividiu os produtos cosméticos em 4 categorias. Né? Então, essas 4 categorias são elas: produtos de higiene, cosméticos, perfumes e produtos para bebês, certo? Essa mesma resolução também classificou os produtos cosméticos naqueles de grau de risco 1, que é o risco mínimo, e grau de risco 2, que é o que tem um risco mais pronunciado, tá ok? Então, a resposta correta é a letra A. Observem que 5 alunos erraram, né? Então, esta questão, essa matéria, eu acredito que está presente nos slides da primeira aula e também quando nós vimos uma introdução à legislação. Na letra B, tem produtos para higiene, está correto, mas tem maquiagem que não, né? Maquiagem entraria na parte dos cosméticos. Cosméticos, perfumes e produtos para bebê. Aqui, na C, produtos para o corpo, não, né? Cosméticos, perfumes e produtos para bebê. Então, esses produtos para o corpo está fora aqui da classificação. Quer dizer, está dentro dos cosméticos, né? Então, produtos para bebê, sim, sabonetes, está dentro dos produtos de higiene, perfumes e cosméticos. Produtos para limpeza, seria produtos para higiene. Esses dentifrícios estaria dentro de produtos para higiene, perfumes, produtos para bebês e cosméticos, ok? Professora, Então, oi? aí eu fiquei com dúvida, porque eu entrei para ver a resolução e não tinha escrito produtos para bebês. Sim, mas essa daqui é a classificação segundo a Câmara Técnica de Cosmético, essa RDC 211. Então, são essas 4 categorias: produtos de higiene, cosméticos, perfumes e produtos para bebês. Dê uma olhadinha se não tem lá nos slides. Eu vou olhar junto, tá? Porque essa eu entrei na resolução, procurei, essa eu não achei o produtos para bebês.
Mas eu acho que errei. essa questão também está em uma das atividades de frequência nossa. Então não devo ter prestado atenção nessa. Eu vou dar uma olhadinha lá, tá? Para Tá bom. confirmar para você, tá bom? Bom, prof. Ok. Se tiver qualquer coisa que tenha te induzido ao erro, você pode falar para a gente poder acertar, tá bom? Tranquilo, prof. Beleza. Mas essa é a resposta correta. Esta questão aqui é uma questão para a gente associar o componente da formulação cosmética com a sua função. Vocês viram nas últimas aulas que nós tivemos que nós falamos que os cosméticos eles apresentam na sua formulação o excipiente ou o veículo, certo? Que o excipiente normalmente é a denominação nas formulações sólidas e veículo é a referência naquelas formulações líquidas ou semilíquidas. E o que acontece? Nós temos, então, que esse é o veículo, é o meio de transporte, seria o meio que vai levar os ativos até o local onde ele vai exercer a sua atividade. Né? Então, eu falo para os alunos brincando que o veículo ou excipiente é a carruagem. Os princípios ativos são os reis ou rainha, tá ok? E o resto são todos coadjuvantes, ou seja, vão estar presentes, todos aqueles funcionários vão estar presentes no meio para fazer tudo funcionar perfeitamente, né? Para que o ativo seja carreado pelo recipiente até o local da sua atividade. Então, todos os demais componentes vão estar presentes para estabilizar aquele produto cosmético, estabilizar frente à contaminação por micro-organismo, frente a reações adversas, como oxidação, hidrólise, certo? Ou mesmo alterações não só químicas, mas alterações físicas também, que possam promover a separação entre as fases, certo? Então, para isso são utilizados diversas substâncias. Entre elas, por exemplo, que é um conservante? Um conservante, ele vai impedir ou retardar a contaminação daquele produto cosmético por micro-organismo. Então, ele vai ser responsável por proteger a formulação da contaminação microbiológica. Se vocês observarem a composição de uma formulação cosmética, vocês devem, às vezes, observar vários conservantes. Por quê? Nós temos vários micro-organismos, tipo fungos, leveduras, vírus, bactérias, tá ok? E é difícil encontrar uma única substância que tenha um espectro de atuação amplo sobre todos os micro-organismos. Por isso que se utiliza uma associação de substâncias. E isso é importante, sabe por quê? Porque imagine a contaminação por micro-organismo, ela compromete a segurança do usuário, certo? Não só isso, como também ela promove a perda da eficácia do produto cosmético, porque esses micro-organismos eles vão degradar, vão interagir com os componentes da formulação também, alterando as características dela, não é verdade? Então, tem que ter o conservante. E o sequestrante? Esse sequestrante também é denominado de quelante ou ligante de metais. Lembro que eu falei para vocês que eles estão presentes nas formulações
de shampoo, sabonetes, cremes. Em shampoos e sabonetes, eles apresentam duplo objetivo. Tipo, atua minimizando o efeito da água dura. O que seria uma água dura? Aquela água que tem alto teor de cálcio e magnésio. Então, o sequestrante, ele vai se ligar ao cálcio e o magnésio, impedindo que esses metais se liguem, façam interação com o tensoativo principal responsável pelo poder detergente de limpeza, certo? Porque essa água dura, ela vai minimizar o efeito detergente, se tiver muito cálcio e magnésio, tá ok? Então, a presença do sequestrante faz com que este se ligue ao cálcio e magnésio, não interferindo na atividade do shampoo ou do sabonete, tá ok? E qual seria a outra função do sequestrante também? É impedir reações de oxidação, porque o metal, ele fornece energia para a formação do radical livre, promove ranço oxidativo e também o ranço hidrolítico, certo? Ou seja, a oxidação das substâncias gordurosas, das substâncias lipídicas presentes em uma formulação. Então, o principal sequestrante que é adicionado nas formulações é o EDTA, que é o etileno diamino tetracético, tá ok? Então, está presente em quase todas as formulações cosméticas. Eu falo que em quase todas, porque quase todas têm substâncias, quase todas têm substâncias oleosas, né? Então, no caso, vai proteger da oxidação, em parte. E o antioxidante? Antioxidante também então, aqui o sequestrante, tá, gente? Só falando, ele vai atuar como ligando-se a metais, inibindo a sua ação nociva na eficácia ou eficiência dos produtos. E o antioxidante, ele vai impedir ou retardar a oxidação, principalmente aí a oxidação dos lipídios. Quais são as substâncias que estão presentes como antioxidantes normalmente numa formulação? Nós temos o BHA, o BHT, galato de propila, né? Nós temos várias substâncias antioxidantes e eu vou passar para vocês uma lista para poderem reconhecer, tá ok? E a fragrância, então, vocês virem que antioxidante impede ou retarda a oxidação dos lipídios. A fragrância, ela vai conferir o aroma ao produto, ok? Então, a fragrância é composta de componentes voláteis, aqueles que você consegue perceber o odor característico das moléculas, certo? A essência também, certo? E o edulcorante, também conhecido como adoçante, ele vai conferir o sabor doce ao produto cosmético, esse edulcorante. Então, eu observei que apenas um aluno errou esta questão. Essa questão estava na atividade acho que em uma das atividades de frequência, e vocês souberam utilizar direitinho as informações. Então, essa é a terceira. A quarta questão, ok? Deixa eu passar aqui na quarta questão. A quarta questão, também só um aluno errou, está relacionada àqueles metabólitos secundários que são produzidos pelas plantas, que são os componentes químicos, são substâncias químicas que nós extraímos das plantas para poder estar utilizando ela onde?
em cosméticos, medicamentos, alimentos, certo? E nós vimos vários desses componentes presentes nas plantas de interesse, né, na área da cosmética. Entre estas substâncias, nós temos as saponinas, temos os alcaloides, certo? E ele coloca aqui, no caso, nessa quarta questão, que trata-se de uma substância natural, ela apresenta propriedades espumantes, produzem muita espuma quando agitadas com a água, e estão presentes em cosméticos, como batons, shampoos, ok? Tem função também de suas propriedades tensoativas. Então, o que refere essa definição? Aí eu busquei para vocês as informações, por exemplo, que vocês têm, que são saponinas. Saponinas são os componentes que têm propriedades espumantes, certo? Então, entre as saponinas, nós temos a aloe vera, que está presente na babosa, entre outros compostos. Então, a resposta aqui seria as saponinas. Os alcaloides, o que seriam os alcaloides? Compostos sulfurados, não, né? Alcaloides, eles são compostos que têm nitrogênio na molécula. Lembra que nós falamos que esses alcaloides, entre esses alcaloides, nós temos a morfina, etilmorfina e uma série de outros componentes. Os óleos essenciais são aqueles conhecidos como terpenoides. São compostos orgânicos voláteis, normalmente de baixo peso molecular, ok? Que nós vamos utilizar na aromaterapia. E mucilagens. Mucilagens são glicídios, são carboidratos, ok? Então, a resposta que melhor responde é a letra B, as saponinas, né? Conforme as definições que nós passamos. A quinta questão fala dos óleos essenciais. Todos esses metabólitos secundários, os óleos essenciais, eles são produzidos pela planta, como os outros componentes, para quê? Principalmente como proteção. Proteção contra agentes agressores e também para que tem aquele aroma, ou para repelir insetos, protegendo, ou atraindo para promover a polinização, ok? Então, eles apresentam várias funções de proteção ou de reprodução na planta. E eles são, quimicamente, uma mistura de vários compostos, como mentol, citronelol, e são todos eles terpenos, da família dos terpenos. Temos timol, do tomilho, o cineol, do eucalipto, mentol presente na laranja também. E como eu falei para vocês, eles têm essa função de proteção, por isso eles têm funções como anti-inflamatório, antisséptico, tá ok? Então, aqui a definição que é colocada, o grupo de compostos químicos que pertence aos óleos essenciais são os terpenos, né? Os alcaloides não, que nós vimos que alcaloides são aqueles compostos que têm nitrogênio, sais minerais são os conhecidos como oligoelementos, calcários e argilas também não, cloretos e nitratos não, são os terpenos, ok? Vamos lá. Na próxima, sexta questão. Só um instantinho aqui. Sexta questão. A sexta questão também fala sobre os métodos de extração Opa, só um instantinho que o meu está instável aqui. Fala sobre os métodos de extração. E aqui ele fala qual é o método que nós vimos que mantém o material vegetal em contato
por um determinado tempo com solvente em ebulição, ok? Se nós formos observar, esse método a quente é para aquelas substâncias de vegetais mais duros, de natureza lenhosa, do caule das plantas, e é a decocção, não é verdade? A infusão não, porque a infusão você não mantém aquecido, não mantém em ebulição. Tamponamento não tem nada a ver, né? O que seria uma substância tampão? É para manter o valor do pH constante, né? Certo? A maceração é um método a frio, né? Infusão é um método a quente, de contato entre o solvente e o material. A maceração é um método a frio. A extração em aparelho de Soxhlet é aquele método que vocês viram, que é extração por solvente. Não tem nada a ver com os dados. Então, só um aluno também errou essa questão. Esta 7ª questão, ninguém errou. É uma questão também que acho que estava em uma das questões de frequência, que fala sobre aquele processo onde nós colocamos as pétalas de flores sobre uma camada de cera ou gordura em uma caixa, um método bem antigo, utilizado principalmente para extração de óleos essenciais das flores. E depois, lembra que eu falei que misturamos esta gordura que está, como eu posso dizer, ela contém os óleos essenciais no álcool etílico, e realizamos a destilação para obter os óleos essenciais. Então, o nome dessa técnica é o processo de enfleurragem, ok? A extração por arrasto a vapor não, vocês viram, né? Como que é conduzido o processo. A hidrodestilação também não. A hidrodestilação nós fizemos naquele aparelhinho de Clevenger. A diferença entre a hidrodestilação e a extração por arrasto a vapor é que no arrasto a vapor nós temos um balão que gera o vapor. Estão lembrados? E na hidrodestilação, aqui na extração por arrasto, vocês lembram que o material que nós vamos extrair os óleos essenciais fica em outro balão, onde não é aquecido. E na hidrodestilação, nós temos a presença da água, né, do solvente e do material vegetal juntos, sendo aquecido. Turboextração nós nem vimos isso, né? E a percolação é aquele método a frio, dinâmico, que se caracteriza pela passagem do líquido extrator, que é o solvente, através do material pulverizado, ok? Esta 8ª questão, eu cancelei, eu anulei e vou pontuar para todas vocês. Por que eu cancelei? Porque aqui deveria ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não tem numeração na segunda coluna, e a resposta, ela apresenta uma associação, né, de números da primeira e da segunda coluna. Então, isso pode ter levado vocês a enganos, e por isso eu vou pontuar, dar o ponto da questão para todas vocês. Por exemplo, aqui eu tenho ácido cítrico. O que é o ácido cítrico? É um corretivo de pH ácido, né? Então, aqui eu deveria... A intenção da questão é que tinha, e que não foi, era 1 com 2, né? Certo? Mas não tinha numeração, vocês também não eram obrigados a adivinhar. Então, por isso eu cancelei. Então, ácido cítrico é um corretivo de pH ácido. Para que eu adiciono ácido cítrico? Para diminuir o pH, não é verdade? E a trietanolamina é um corretivo de pH alcalino, ou seja, nós adicionamos a trietanolamina para aumentar o pH do meio. E o EDTA, lembra do etileno diamino tetracético, é um sequestrante. É aquele que está presente em cremes, shampoo, sabonete, para se ligar a metais.
para minimizar, para proteger a formulação do efeito do metal, seja minimizando o efeito detergente, seja promovendo a oxidação. E o BHA é o hidroxibutilanisol, é um antioxidante, ou seja, ele vai impedir ou retardar a oxidação dos lipídios presentes na formulação. Porque se os lipídios que estão presentes na formulação forem oxidados, eu posso gerar no meio radicais livres que podem promover uma reação em cadeia e comprometer a estrutura química da formulação, tá ok? Comprometer a segurança e a eficácia do meu produto cosmético. E o propileno glicol? O propileno glicol é um umectante, ok? Então, ele vai manter a água ligada à pele, certo? A lanolina. A lanolina, ela tem uma ação emoliente, ela facilita o espalhamento, é aquela que vai amolecer a formulação, auxiliar na textura. E o lauril sulfato de sódio é um emulsionante, ou seja, um tensoativo, ok? Então, é importante vocês conhecerem, né, esses componentes que estão presentes em várias formulações e eles se repetem nas formulações. Vamos para a nossa nona questão. Aqui, esta é a nona. Só um instantinho. Isso. A nona questão, eu observei 5 erros e ela estava bem parecida na questão de frequência, tá ok? Então, pede só para informar qual é o volume de um álcool concentrado a 98% que eu devo utilizar para preparar uma solução de álcool etílico a 70%, 200 mililitros, né? Eu quero preparar, então o objetivo é preparar o quê? 200 mililitros de uma solução de álcool etílico a 70%. E eu tenho para isso que um álcool concentrado, que é 96%. Então, tem aqui uma formulazinha bem simples, uma fórmula para diluição. O que é diluir? Diluir um produto é diminuir a sua concentração adicionando água. Então, tem que saber quanto de água eu vou adicionar. Para isso, eu tenho aqui C1. O que é C1? É a concentração da solução mais concentrada, ou seja, no caso, é o álcool a 96%. Eu quero saber qual é o volume dele que eu devo utilizar para produzir 200 mililitros desta solução diluída a 70%. Então, C2 é a concentração da solução diluída, que é 70%. E V2 é o volume da solução diluída que eu quero preparar, no caso, 200 mililitros. É importante vocês manterem a mesma unidade, a percentagem, aqui é mililitro, a minha resposta vai ser em mililitros. Se fosse litro aqui, eu ia ter a minha resposta em litro. Então, olha só, gente, eu tenho aqui, então, fazendo as contas, 70 vezes 200, divididos por 96. Então, eu tenho essa resposta, 145,8. 145,8 aproximadamente igual a 146 mililitros. Então, o que eu devo fazer para preparar essa solução? Vou pegar uma proveta, lembram da proveta? Vou adicionar na proveta 146 mililitros do álcool a 96 mililitros. E vou transferir para um recipiente, pode ser para um balão volumétrico, se eu quero uma precisão maior, ou, se não, por uma outra proveta, né, maior, ou seja, que comporta esses 200 mililitros, e vou completar
o volume a 200 mililitros, certo? Então, eu meço 146 mililitros do álcool a 96 e vou completar com água destilada, né? Pego o P7, que contém água destilada, e vou adicionar até 200 mililitros, observando ali pelo menisco, lembra? Quando no traço de referência lá dos 200 mililitros, depois eu homogenizo bem, eu tenho a minha solução de álcool a 70%, tá ok? É importante vocês saberem, porque com certeza vocês vão, na vida profissional de vocês, fazer outros cálculos de diluição também. Daqui a pouco nós vamos trabalhar com os óleos essenciais, e os óleos essenciais a gente vai aprender a diluí-los, que nós vamos trabalhar com óleos essenciais diluídos, é claro, tá ok? Então, essa outra questão 10ª aqui pede para marcarmos a alternativa incorreta, tá ok? Em relação também às matérias-primas que estão presentes em uma formulação cosmética. Então, nós temos vários componentes, né? Temos os ativos, que eu falei que são os principais. Uma formulação eu posso ter um ativo só, ou uma mistura, vários ativos. Tem um veículo ou o recipiente, umectantes, que é para manter a umidade, substâncias hidratantes, emolientes, que vão amaciar a formulação, promover o melhor deslizamento, amolecer, né, o componente cosmético, espessantes que vão estabilizar, que vão engrossar, que vão aumentar a viscosidade, esses espessantes. Os tensoativos são aqueles também conhecidos como emulsionantes, que diminuem a tensão superficial, são essenciais em uma formulação cosmética que contém óleos, ok? Alcalinizantes, que são aquelas substâncias corretivas de pH mais, que vai aumentar o pH. Acidificantes são substâncias que vão diminuir o pH da formulação. E neutralizantes, que podem ser um acidificante ou um alcalinizante. Conservantes, que impedem ou retardam a proliferação de micro-organismos. Antioxidantes, que impedem a oxidação dos materiais lipídicos, principalmente das fragrâncias também, das ceras, dos ácidos graxos presentes, material lipídico de uma maneira geral. As fragrâncias, que vão conferir aroma, e corantes, que conferem cor. Então, nós temos um conjunto de componentes que normalmente estão presentes nas formulações cosméticas. Então, ele quer que a gente marque que é a alternativa incorreta. Então, ele diz aqui que flavorizantes são usados para fornecer sabor agradável e também odor às preparações. Sim, o flavor, sim, flavor é uma união de sabor e aroma, certo? Está correto. Na letra B, ele diz o seguinte, que os veículos agem reduzindo a tensão interfacial entre as fases. Está errado, né? Por quê? Um veículo é um meio de transporte. Ele vai transportar o princípio ativo presente na formulação até o local da sua ação cosmética. Não é verdade? Quem reduz a tensão interfacial são os tensoativos, ok? Ou emocionantes também. Na letra C, ele diz que os sequestrantes mantêm a transparência de sistemas que... Então, a resposta é a letra B, que está incorreta, né? Então, os sequestrantes mantêm a transparência que podem turvar com a presença de metais. Sim, por quê? Os metais, eles podem provocar reações de oxidação, e essa oxidação pode alterar a transparência do produto cosmético,
tá ok? Turvar seria alterar aquela transparência, dificultar a passagem da luz, porque eu tenho outros componentes que são precipitados. E aditivos são substâncias que têm propriedades, várias propriedades, como aromatizantes, ou perfumes, corantes ou conservantes, está correto. E ele diz aqui que o produto tampão, substância tampão, é uma substância que é usada para manter o pH de um meio, de uma formulação, mesmo que se adicione pequenas quantidades de ácidos ou bases. Então, a letra E também está correta, tá? Então, feito isso, vamos nas nossas questões presentes naquela atividade avaliativa, tá ok? E a primeira questão... Professora, Oi, na 10ª aí, fale. quantas pessoas erraram? Qual questão? Essa Na daqui? última ali que você estava vendo? Não, na última. Essa? É, isso. Então, eu tenho que dar uma olhada. Eu não trouxe. Essa daqui está faltando. Porque tem alguma dúvida? Não, mas é porque eu não lembro qual que eu fiz. Qual, Oi? qual. É porque eu não lembro qual que eu coloquei como incorreta. Aí por isso que eu Tá. perguntei. Mas eu tenho depois uma tabelinha para apresentar para vocês, no geral, o número de acertos. Tá Tá bom, ok? obrigado. Mas depois eu mando para você, tá bom? Essa daqui eu esqueci Tá bom. de. Na verdade, acho que eu coloquei, mas na hora que eu transferi para cá não veio. Mas depois eu passo para ti, tá? Que nem a 10ª também não veio, tá vendo? Acho que agora da questão avaliativa. Teve 6 erros nessa questão. Qualquer coisa você fala para mim depois, tá bom? Se tiver Tá bom. alguma dúvida. Essa questão é sobre os tensoativos. Os tensoativos, eles vão estar presentes na maioria das formulações cosméticas que contêm óleos. Esses tensoativos, eles também são conhecidos como emulsionantes, como eu falei para vocês. E eles são classificados como iônicos e não iônicos. Entre os iônicos, nós temos aqueles aniônicos, que têm carga negativa, os catiônicos, que têm cargas positivas, os anfóteros, que podem apresentar carga negativa ou positiva, dependendo do pH do meio, e temos os não iônicos, ok? Então, os tensoativos aniônicos, eles são os principais componentes presentes nos shampoos, sabonetes. Eles apresentam melhor poder espumante e detergente, ou seja, capacidade de remover a sujeira, né? Então, esses tensoativos aniônicos, eles são estáveis em pH alcalino ou neutro. Ao contrário dos aniônicos, os catiônicos, eles apresentam carga o quê? Positiva. E são os principais componentes de quem? Dos condicionadores de cabelo, certo? Eles são estáveis em pH ácido e neutro. Catiônico e aniônico, eles são incompatíveis. Então, eu não posso encontrar um tensoativo aniônico e catiônico junto na mesma formulação. Tá ok? E se nós falarmos, os catiônicos são os tensoativos mais irritantes para a pele. Depois dos catiônicos, nós temos os aniônicos, que são irritantes também. Os outros tensoativos, que seriam os anfóteros e os não iônicos, eles são conhecidos como tensoativos secundários, ou seja, eles vão ser compatíveis tanto com os catiônicos quanto com os aniônicos, ou seja, eles podem estar na formulação dos shampoos,
ou dos condicionadores de cabelo, e a propriedade deles é o quê? Estabilizar a formulação, conferir viscosidade, emoliência, tá ok? Sobreengordurar. Essas são as principais propriedades desses outros tensoativos. Então, se nós pensarmos um exemplo de um tensoativo aniônico, nós vamos falar do lauril sulfato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, sulfoxinato de sódio, tá ok? Então, sempre vou ter lauril, sódio, fosfato nesses aniônicos. Os catiônicos são a base de amônio. E os anfóteros, eles apresentam a betaína. E os não iônicos seriam os demais, os compostos etoxilados, tá ok? Então, vamos ver aqui por essas informações. Aqui ele diz que os catiônicos apresentam características bactericidas e antissépticas. Sim, apresentam, mas sendo o principal componente de um shampoo, não. Eles são o principal componente de um condicionador. Do shampoo são os aniônicos, que têm melhor capacidade detergente, né? Os catiônicos não têm capacidade detergente, tem de remoção de limpeza, tem poder condicionante, tá ok? E aqui ele diz na letra B que os aniônicos proporcionam um melhor poder detergente e espumante. Verdade, são os principais componentes de shampoos e sabonetes por conta disso, tá? A letra C diz que os catiônicos são utilizados em pH alcalino e neutro. Errado. Catiônicos em pH ácido e neutro. A letra D diz que os anfóteros não são irritantes para as mucosas. Os anfóteros não são irritantes, mas não podem ser associados a outros detergentes. Nós vimos que podem, né? Eles são compatíveis tanto com os catiônicos quanto com os aniônicos. Eles podem estar nas formulações dos shampoos e dos condicionadores. Aqui embaixo ele diz que o tensoativo anfótero é o principal responsável pela ação de limpeza de detergente. Não, ele é um tensoativo secundário, então ele vai estar presente nas formulações, mas como estabilizante, como eu falei para vocês, tá ok? Só lembrando que tensoativo ou emocionante compreendem um grupo de moléculas anfipáticas. O que seriam essas moléculas anfipáticas? Eles apresentam um duplo caráter, ou seja, tem um grupo polar, uma cabeça polar, que a gente chama de hidrofílica, e uma cauda apolar hidrofóbica. E esses tensoativos têm a propriedade de formar emulsões, ou seja, de misturar a água com óleo, formando emulsão. É claro que, dependendo do tipo de emulsão, eu tenho sempre um emulsionante ou uma mistura de emulsionantes que são mais adequados para estabilizar aquela formulação, tá ok? Na segunda questão, uma questão só para dizer se é certo ou errado, por exemplo. No que se refere à produção de cosméticos, perfume, produtos de higiene, para julgar, produtos classificados como grau de risco 2 são produtos de higiene pessoal, cosmético e perfumes, para os quais se exige comprovação de segurança e eficácia? Sim, verdadeiro, né? Porque como eles apresentam um risco comprovado, eles, ao ser registrado pela Anvisa, que exige uma série de documentos, eles têm que fornecer a comprovação da segurança e eficácia, ou seja, esses testes de segurança e eficácia. E, ao contrário daqueles de grau de risco 1, né, que eles têm a notificação, que pode ser feita preenchendo formulários no site da Anvisa, né? Esses não, esses têm que ter comprovação da sua segurança e eficácia, o de grau de risco 2.
A terceira questão fala sobre o recipiente, que ele é essencial para a eficácia de um produto. Então, ele diz que todos os termos abaixo se referem ao recipiente, exceto. Então, o recipiente é um diluente? Sim, também. É um veículo? É um meio de transporte? É um solvente? Sim. A única que não se que está totalmente fora aqui do contexto seria o sequestrante, letra B, não é verdade? Então, sequestrante, o que seria um sequestrante? É aquele que não está ali como meio de transporte, não é verdade? Está para se ligar a metais. A quarta questão. Ele diz que, entre as características do veículo utilizado em produtos cosméticos, lembrando a vocês que o veículo é o meio de transporte. Normalmente eu uso a palavra veículo para formulações líquidas e recipiente para aquelas formulações sólidas. O veículo mais utilizado é a água. Esta água, ela só pode ser o quê? Deionizada ou destilada, certo? Então, lembra daqueles métodos que nós discutimos para poder retirar os íons da água? E olha as respostas, né? Ele diz aqui que a desvantagem do uso da água como recipiente é porque o seu custo é elevado. Até pode ter um certo custo fazer o tratamento da água, mas não tem esse custo elevado, não, né? Tão elevado a ponto de se tornar uma desvantagem. Isso está errado. Letra B. A água que deve ser utilizada na formulação de cosmético tem que ser filtrada. Muitos erraram essa questão, tenho quase certeza que devem ter marcado essa questão. Uma água filtrada, a água que eu tenho aqui na minha casa, que eu bebo, ela é filtrada. Será que eu posso usar essa água no produto cosmético? Não, por quê? Ela tem minerais. Até porque eu não devo consumir no meu dia a dia uma água deionizada, porque a maior parte do nosso aporte de minerais que nós precisamos para a nossa saúde é vinculado através da água que nós consumimos. A água tem sais minerais. E essa água filtrada com sais minerais, nós não podemos utilizar em produtos cosméticos, porque esses metais, eles vão promover reações dentro da formulação cosmética e vão comprometer a segurança e eficácia da formulação. Então, não é qualquer água filtrada que eu posso utilizar em produto cosmético, certo? Tá bom? Então, é água deionizada. O que quer dizer deionizada? Aquela água que não tem íons. Ou, se eles estiverem presentes, eles estão numa concentração muito pequena, que é permitida. Ou a destilada, que também tem uma concentração de metais muito baixa, ok? Então, a letra C diz que a água não apresenta atividade fisiológica, não exerce nenhuma atividade fisiológica. Verdade, o recipiente, o veículo, ele não deve apresentar atividade fisiológica, porque ele é apenas um meio de transporte, ou seja, vai apenas levar os ativos cosméticos até o local da sua atividade, certo? Então, a resposta correta aqui seria a letra C. Deixa eu abrir a porta para minha cachorra, que está chorando essa menina. Vai lá, vai lá. E a letra D diz o seguinte, que o álcool é o veículo mais utilizado nas formulações cosméticas. Podemos dizer que o álcool é o segundo mais utilizado. O mais utilizado é a água. A letra E diz que a água deionizada apresenta metais pesados. É errado, né? Que a água deionizada é aquela que não tem íons. Ou se tem, esses íons seriam de metais em geral, ok? Então, ou se apresenta uma concentração muito pequena, tá bom? Então, não tem. Então, a resposta mais adequada é a letra C. A quinta questão fala a respeito, por exemplo, de uma definição que eu já dei para vocês,
que coloca aqui que a peculiar estrutura anfipática das moléculas, que são o que nós vimos aqui. Qual é o ingrediente cosmético que tem essa estrutura anfipática? O que eu quero dizer com estrutura anfipática? Tem um grupo polar e um grupo apolar. O grupo polar é hidrofílico, ou seja, se associa com a água, e o apolar é o hidrofóbico, se associa com o óleo, né? Então, essa definição é de tensoativos, né? Porque o umectante é aquele que vai manter a água ligada à formulação. Sequestrante vai se ligar a metais, como é EDTA. Tensoativo vai formar a emulsão, quebrar a tensão superficial entre a água e o óleo. Aditivos são ingredientes que são adicionados em geral, como nós vimos, como edulcorantes, conservantes, tá ok? Corantes, eles vão conferir cor, tá? Então, a resposta correta aqui é a letra C. A sexta questão, nós já discutimos bastante também sobre o EDTA, que é o etileno diaminotetracético, que é um sequestrante, que quer dizer, é um ligante de metais, cátions aí seriam os metais, e esses metais, quando falam formar precipitados, seria eles se unem a esses metais e se separam do componente, né? Então, eles se depositam no fundo do recipiente, vão turvar o produto cosmético, certo? Vão fazê-lo perder aquela transparência. Então, qual é a função do EDTA? Então, é sequestrante ou quelante, tá ok? A sétima questão. Esta sétima questão é sobre emulsão. Lembrar para vocês que nós temos a classificação dos tipos de formas cosméticas. Normalmente, nós temos as soluções verdadeiras. O que são as soluções verdadeiras? Seriam aquela mistura homogênea em toda a sua extensão. Ou seja, nem por meio de equipamentos eu consigo observar as fases que compõem aquela mistura. A solução, que é uma mistura homogênea. E tenho as chamadas dispersões coloidais. Estas dispersões coloidais, eu tenho uma fase dispersa, que é uma fase interna, presente em menor quantidade, e uma fase dispersante, presente em maior quantidade. Nas dispersões coloidais, eu tenho o gel, muito comum em produtos cosméticos, eu tenho a emulsão, certo? Os leites, os cremes, a emulsão e a espuma, que são dispersões coloidais. A espuma, eu tenho gás incorporado. Essas dispersões, aparentemente, é uma mistura homogênea, aparentemente. Por quê? Eu não consigo observar visualmente, a olho nu, as fases que compõem aquela mistura, só por meio de equipamentos. E tenho em cosmético as suspensões. As suspensões já são o quê? Misturas heterogêneas. Eu já consigo observar as duas fases componentes. Em relação à emulsão, eu tenho que os agentes emulsionantes, eles são conhecidos também como surfactantes. E eu tenho emulsão água-óleo ou óleo-água. Quando eu falo água-óleo, significa que a fase dispersa é a água e a dispersante é o óleo. Então, é uma emulsão tipo hidrofóbica, que tem mais óleo do que água. E o óleo em água significa que a segunda fase é a dispersante, que tem maior quantidade, que seria a água, né? Então, ela tem caráter hidrofílica. Por exemplo, um exemplo de uma emulsão água-óleo seria uma maionese.
E um óleo água seria o quê? Um leite, certo? Que tem mais água do que óleo. Então, vamos ler. Diz aqui que emulsão é uma mistura de dois líquidos immiscíveis. Sim, água e óleo. Né? Então, ele tem uma fase dispersa, que encontra-se na forma de finos glóbulos no seio de outro líquido, que seria a fase contínua. Por exemplo, aqui, a gordura dispersa na água ou a água dispersa na gordura, que formam uma mistura, né? Com a adição do emulsionante. Os agentes emulsionantes ou surfactantes, elas são substâncias, então, que nós vamos adicionar às emulsões para aumentar a estabilidade, ou seja, para misturar, manter aquela aparência razoavelmente homogênea, ok? E a terceira diz que, dependendo da proporção volumétrica, nós podemos ter esses dois tipos de emulsão, água-óleo ou óleo-água. Então, as três afirmações aqui são corretas. Então, a resposta é a letra D, ok? Então, só 2 alunos erraram esta questão sobre emulsão. A 8ª questão é relativa a quê? A matéria-prima que nós utilizamos para a fabricação de formas farmacêuticas e cosméticas sobre as plantas, ok? Então, quais são sobre os fatores que estão relacionados à obtenção destas matérias-primas com qualidade? Então, vamos observar para ver a alternativa correta em relação às matérias-primas das plantas. Então, o cultivo de plantas e o clima não interferem para a obtenção dos princípios ativos. Interferem, sim, tá, gente? Então, toda planta, a sua composição é influenciada pelas características edafoclimáticas. O que seria? Solo e clima, ok? Então, se eu conseguir produzir uma planta no Nordeste, outra aqui no Sul, com certeza eu vou ter modificação nos componentes desta planta. Então, influencia muito o solo e o clima. A letra B diz que os óleos essenciais são mistura de substâncias voláteis, verdadeiro. Extraídas de plantas aromáticas, verdadeiro também. E só estão presentes nas sementes, flores dos vegetais? Errado. Nós vimos que eles podem estar presentes no caule, nas folhas, está amplamente distribuído nos vegetais, né? Então, nas sementes, nas flores, nas raízes, ok? Qualquer parte da planta eu posso utilizar para fazer a extração dos óleos essenciais. C. Diz que a idade da planta é um fator que influencia a obtenção de matéria-prima de qualidade. Verdade, sim. Toda planta ela tem o seu ciclo de vida, ok? Então, ela vai crescendo e durante essa fase de crescimento vai ocorrer também a síntese desses componentes que estão presentes na planta, né? Então, tem o período certo que você deve utilizar esta planta para fazer a colheita, quando ela tem o máximo possível das suas propriedades que você tem interesse, tá ok? Para a produção de cosmético. Então, a letra C seria a resposta. A letra D diz que, em geral, a matéria-prima para a extração dos óleos essenciais é diversificada. Sim, muito diversificada. Embora só podem ser utilizados para este fim os vegetais frutíferos. Não, vários vegetais frutíferos e não frutíferos também. Tá ok? Então, a letra E diz que o habitat onde a espécie desenvolve tem baixa influência para a produção de substâncias bioativas. Essas substâncias bioativas são os componentes químicos presentes nas plantas que nós vamos utilizar nos produtos cosméticos. Nós vimos que as condições do local
né, de solo, clima, influencia e muito na síntese desses componentes, ok? E a nona questão está relacionado ao fato que alguns cosméticos trazem no rótulo agite antes de usar. Então, para que eu vou... Que tipo de cosmético? É claro que tem um sólido misturado com líquido. Sólido em líquido é uma mistura heterogênea, conhecido como suspensão, né? Solução seria uma mistura homogênea, suspensão é uma mistura heterogênea, emulsão seria uma mistura aparentemente homogênea, mistura homogênea não preciso misturar, e gel tem o que é uma dispersão coloidal também. Então, a que nós respondemos aqui é a suspensão, né? Então, aqueles cosméticos, tipo algumas bases líquidas, você tem que misturar bem, né? Antes de usar, para colocar todos os componentes no meio, tá bom? A 10ª questão é uma questãozinha bem simples para indicar se está certo ou errado. Por exemplo, aqui ele fala que as saponinas microencapsulada tem um pH em torno de 5, que foi ajustado em 5. Com base nessa hipótese, para julgar os itens como certo ou errado. Então, a matéria-prima do cosmético apresentado contém sapogeninas, compostos heterosídeos, que podem ser identificados pela formação de espuma abundante, persistente, mediante agitação vigorosa em água. Ok? Então, está errado. Por quê? Porque, no caso, se tivesse esses sapogeninas, elas teriam um pH mais alcalino, tá ok? Então, a resposta aqui é a letra B. Então, nós temos aqui, meninas, olha, mostrando para vocês as notas da prova. Vocês são em 16 alunas que fizeram a prova, 10 de vocês ficaram com a nota entre 45 e 50. Lembrando a vocês que eu vou cancelar uma questão e proporcionalmente distribuir o ponto da questão para vocês, ok? Então, vocês vão ter, a maioria vai ter nota acima de 45 a 50. A prova valia 6, então foi uma boa nota, né? Um aluno teve a nota entre 35 a 40, 3 alunos entre 40 a 45 e 2 alunos entre 50 a 55. Tá ok? Então, a maioria aqui entre 45 e 50. Isso é a nota da prova de vocês. A do diurno, observem que nós temos menos alunos no diurno, temos 10 alunos, e se nós observarmos aqui, foi mais distribuída do que de vocês, mas a maioria ficou com uma nota um pouquinho abaixo da de vocês, entre 40 e 45, a prova foi a mesma, certo? É claro que a menor nota também ficou entre 30 e 35, é considerada aí razoável, né? Certo? Em relação às atividades avaliativas, a distribuição da pontuação ficou bem diversificada, ok? Então, eu tive um aluno que teve menos, avalia 3 pontos, né? Certo? Que ficou entre 0,60 e 0,80, 4 alunos entre 1,20 e 1,40, 2 alunos entre 1,40 e 1,60, 2 entre 1,80 e a 2, 2 entre 2 e 2,20, e tive 3 alunos que alcançaram a nota máxima, ok? Então, qualquer dificuldade que vocês tenham tido, vocês podem entrar em contato comigo, mas, no geral, acredito que vão ficar com uma boa nota do bimestre. Tá ok, meninas? Qualquer dúvida, qualquer colocação, estou aqui para poder ajudar vocês a tirar, tá ok? Semana que vem, então, espero que na terça-feira eu coloque as médias
E se vocês tiverem qualquer dúvida, se quiserem a composição da nota, eu passo para vocês. Também não falei, não sei se vocês se lembram, que aqueles alunos que estiveram presentes nas lives têm 0,5 a mais como incentivo para vocês continuarem aqui presente, tá ok? E agora nós vamos começar com uma parte bem legal da matéria, que é a aromaterapia, certo? Estudo dos óleos essenciais, ver a aplicação dele em produtos cosméticos, estudar a diluição, a função, como que nós vamos utilizar esses óleos essenciais. Pena que o tempo é curto para tanta informação que é importante. Só colocando para vocês da atividade de frequência, como a aula hoje foi um retorno da prova para vocês, eu deixei um artigo sobre a aromaterapia na estética. Inclusive, uma perguntinha da questão de frequência é para vocês descreverem as propriedades principais, tá ok? Desses óleos essenciais dentro da estética e correlacionar alguns óleos com a sua função estética, tá? Então, para incentivar vocês a leitura desta parte nova da matéria, que a partir da próxima aula nós vamos começar a ver. Tá ok, meninas? E obrigada aí pela participação de vocês. Estou disponível para qualquer dúvida. Tá ok? Certo? Sobreviveram, meninas? Sim, prof. Sim, professora, estamos Então aqui. tá bom. Se tiverem dúvidas, estou aqui, tá bom? Fiquem com Deus, bom. então. Tenham um Boa noite, excelente final de professora. semana, feriado. Boa Aproveitem noite, bastante. professora. Feliz Dia das Crianças para vocês. Professora, só uma dúvida. A aula que vem é presencial ou online? A semana que vem, eu acho que é online ainda. Eu acho que é no final do mês que nós vamos ter. Eu vou confirmar direitinho e aviso no grupo. Se for prática, amanhã eu já mando para vocês um alerta para vocês ficarem atentas. Tá Tá bom, ok? então. Obrigada, professora. Boa noite. Obrigada a vocês. Fiquem com Deus. Tchau, meninas, então. Até a próxima.